Maoi, olha a gente aqui de novo, agora com uma presença ilustríssima do Fernando Teixeira. Tá aí um cara que eu admiro muito. Por quê? Porque ele veio da área de negócio e ele entendeu o quanto ciência de dados pode ajudar no negócio dele. E a gente vai conhecer um pouquinho o Fernando agora. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, super bem-vindo. Para quem não conhece o Fernando ele é formado em propaganda pela PUC lá de Campinas. Depois ele fez MBA em marketing pela FGV, então olha só a experiência do cara. Além disso, ele adora viajar, então ele aproveitou uma ida para a França e fez uma pós em gestão lá na Unicead. E depois ele fez um MBA em inovação no MIT. Então, um cara super da cultura, conhece vários países, super viajado. E o principal, ele manja muito de marketing, que vai ser o nosso cerne aqui do nosso bate-papo. Fernando, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição em falar com a gente. Eu estou bem feliz de ter a oportunidade de conversar com você. E eu já queria logo começar te pedindo uma coisa, porque assim, o seu perfil é muito interessante, ele chama muita atenção exatamente por você vir de um lado que as pessoas normalmente têm medo de números, têm medo da parte de cálculos, e você nasceu ali e ficou super interessado por essa parte, fez vários estudos em IA, hoje é um cara que é considerado referência na área de marketing com esse uso dessas tecnologias. E eu queria entender, então, um pouquinho, o que é marketing? Como que você poderia fazer um overview sobre o desafio da galera de marketing pra gente? Legal, show. Dri, brigadão, adorei o convite, sempre uma alegria falar contigo. Então vamos lá, acho que um pouco sobre o marketing e o meu mundo com dados, vai nessa história toda de marketing, tá? É muito recente até, tá? Essa é a verdade, porque assim, eu quando me formei na verdade antes da faculdade, quando eu era moleque na escola, eu era terrível em matemática, assim, só dança, nunca, nada, a gente nunca se encontrou. Eu ia matemática e nada. E aí eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, foi a pior prova de física dos últimos anos da USP, era um negócio assim. E aí só o cara que era um crânio que eu digo assim, tinha um cara na minha sala que ele é fora do, como é, um super dotado, assim. Sei lá, acho que tinha 20 questões na época, a prova de física. Das 20 ele acertou, sei lá, 16. E eu era aquele cara na sala que, assim, eu nunca estudava muito, estava muito nem aí e tal, e eu também acertei 16, né? E o resto da sala tomou menos de 10, assim. Aí, foi um momento que, assim, outra coisa, quando eu devia estar, sei lá, na quinta série, meu pai me ajudou numa prova de matemática, e eu tomei nota 0, acho que foi. Então, acho que comecei assim com a matemática, aí cheguei lá na prova de física, eu mandei bem, e a minha professora era daquelas que falava assim, você é muito inteligente, pena que você não gosta de estudar. A gente vai falar isso para muitos alunos, mas falava isso para mim também. E aí, nesse dia, eu falei, cara, é mesmo. Aí, quando eu fui entender, ela me chamou depois e falou, nossa, como é que você resolveu os exercícios? Acho que ninguém acreditou que eu tinha acertado os 16. E aí, quando eu fui explicando, ela falou, nossa, você não usou nenhuma das fórmulas, porque eu não decorei nada. Mas eu, na hora ali, fui juntando os números aqui, de lá e tal, e, porra, fui acertando. E ela falou, você não fez o raciocínio que a gente esperava da fórmula, mas você acertou e você fez certo. Então, de verdade, você é um cara inteligente, mas que não gosta de estudar. E eu só fui gostar de estudar depois que já tinha me formado na faculdade, que eu comecei a ler livro na hora de trabalhar e falei, olha, eu tô lendo aqui um negócio e isso está melhorando a minha... Na época era web designer ainda, mas olha, eu tô estudando e isso está melhorando. Então, assim, eu fui começar a aprender a estudar depois que eu já tinha me formado na faculdade. E eu tenho um episódio curioso, teve uma época até que eu namorei uma estatística, filha de um professor de estatística. Só que ela fazia estatística pro time de futebol, que era o maior arqui-inimigo do meu time de futebol. Então, a gente nunca se juntou, entendeu? Aí, quando eu cheguei perto da estatística, não dá, futebol não vai deixar, separou. Bom, aí, muitos anos depois, trabalhando em marketing, que é a sua pergunta, eu fui trabalhar em agências de propaganda, sempre no caminho digital dessas agências, né? Como designer, depois como atendimento e depois como gestor de operações digitais de grandes agências, montando esse quebra-cabeça de pessoas para entregar um negócio digital. E o que é interessante ali quando você olha para o marketing? Tem uma coisa do marketing que tem vários conceitos, tá? Tem gente que fala que a responsabilidade do marketing é gerar demanda. Essa é uma frase forte e essa é uma frase bem interessante. O que está dizendo? Bom, alguém é responsável pelo produto dentro de uma empresa. Então, sei lá, numa montadora, tem alguém lá que tem um engenheiro, tem os caras que montaram o carro. E do outro lado tem o marqueteiro, é o cara que tem que criar, tem que encontrar pessoas e trazer essas pessoas para achar alguns que vão comprar aquele carro. E aí nasce uma expressão, uma estratégia muito comum,
que é a estratégia de funil. Então, o que é o funil? Você vai lá, mostra propaganda na televisão para um monte de gente, certo? Então, criou-se isso no marketing. Eu vou desconstruir isso, porque hoje, com pensamento de dados, eu discordo 100% do funil, acho um lixo, mas tudo bem, tá lá o funil. Vamos fazer propaganda na televisão porque a gente chama de awareness. Ai, que lindo. Aí as pessoas vão se interessando. Eu vi aquele carro. Aí a pessoa vai lá e vê o jornal. Aí depois ele recebe uma mala direta. Então a gente vai empurrando ele, né, de cima para baixo, até chegar no momento que ele vai comprar o produto. Então o marketing é muito pensado ainda hoje nesse modelo de funil, que eu vou falar com um monte de gente e vou, conforme as pessoas vão interagindo, fechando, até que eu chego naqueles que vão converter, vão comprar um produto, assinar um serviço, alguma coisa. Então, esse é o basicão do marketing. Óbvio que aí dentro você vai ter os 4Ps, tem teorias de um montão, mas é sempre isso. É como é que eu junto um monte de gente e vou fechando, para que a pessoa compre o produto. Então, o produto em si, a entrega dele, não historicamente, tem sido uma das entregas do marketing. Perfeito. E quando a gente fala nesses funis, aí é muito, realmente, a gente escuta falar muito. E aí você falou que não gosta tanto do funil. E por que você não gosta tanto? O que te levou a não gostar? Tá. O que me levou... Acho que tem várias coisas aí, tá? Tem uma coisa que acho que uma crítica que eu tenho muito... Aí é muito de marqueteiro, publicitário, que é assim... Você conhece aquela história aquela famosa história dos 4 macacos? Ninguém sabe se é verdade ou não, mas tem aquela brincadeira que colocaram 4 macacos numa... Não pode falar jaula hoje, tem que falar uma palavra mais bonita, num viveiro. Colocaram os 4 macacos num viveiro lá. E aí, o que aconteceu? Os cientistas estavam lá controlando, então abria lá em cima, abria lá um espacinho lá e descia um cacho de banana. Os 4 macacos corriam lá e comiam banana, certo? Conhece a história ou não? Eu conheço, mas vamos contar porque eu não sei quem tá ouvindo a gente se conhece. Então tá. Aí os macacos subiam lá, pegavam. Aí os cientistas começaram a jogar uns jatos de água para machucar os macacos que subiam para pegar a banana. Então, tomavam um jato d'água, tomavam um jato, e aí, com o tempo, os 4 macacos entenderam que quando a banana vem de cima, não é para você ir lá pegar a banana. Tudo bem. Aí, o que eles fizeram? Bom, os 4 aprenderam, então eles tiraram um dos macacos e colocaram um macaco novo na história. O macaco novo chegou, desceu a banana, ele foi correndo, e antes mesmo dele tomar o jato d'água, os outros macacos seguraram ele, bateram nele. Até que ele aprendeu que não podia subir. Então, eles trocaram o segundo macaco, o terceiro macaco, e chegou um momento que eles trocaram todos os macacos. Então, nenhum dos macacos nunca tinha passado pela experiência de tomar um jato d'água. Eles não sabem o que é sofrer o jato d'água, mas todos eles sabem que não pode subir para pegar a banana que está lá em cima. O que acontece muito até hoje nos departamentos de marketing que você anda, em todos os lugares você vai ver. As pessoas estão acostumadas ao modo de trabalhar, sem nunca ter questionado, entendido o motivo disso. Então, o que elas fazem? Marketing, o que é marketing? Vou fazer propaganda. Então, começo lá, como é que vai ser o meu comercial de televisão? Então, vou fazer um comercial de televisão. Disso, eu vou sair para... As pessoas gostam de falar de um plano omnichannel. O que é omnichannel? Eu pego aquele conceito criativo que é a caminhonete, que tem um macaco em cima, e desço isso para o banner, desço isso para o jornal. E também é onde está a grana. Porque o mais caro da história está em comprar a mídia propaganda. Você vai ver, é lá que está o negócio. Então, o que acontece? Aí as pessoas vão lá e começam a fazer isso, começam a descer. Aí entra a mídia paga na internet, as redes sociais, os influenciadores. Só que tudo isso acaba virando partes dos macacos que estão entrando lá e fazendo aquilo de sempre. Então, o que é? Eu pego um dinheiro, porque o anunciante... eu tenho uns X milhões para fazer 300 pessoas para comprar esse produto. Então pega esses milhões onde eu ponho. E começa a pôr em lugares, né? Começa a encaixar aqui, encaixar ali e tal. Deixa eu ligar lá pro meu amigo que trabalha no Facebook. E aí, o que vocês acham? Não, dá para fazer aqui um vídeo muito legal, que eu fiquei sabendo que dá para clicar muita gente. Então vai muito em cima disso até descer no dia a dia. Então, o funil, ele até conceitualmente parecia uma coisa interessante. Mas na hora que você vai ver o dia a dia, ele é um grande desperdício de dinheiro. Porque quando você vira e fala assim, olha, eu tô aqui em home office, né? Já tá todo mundo agora em home office. Bom, eu entrei no site, comprei cadeira, tá aqui uma cadeirinha legal, um microfone para falar melhor e um monitorzão grande para usar 2 telas, né? E aí, inclusive no site do varejista, onde eu fiz essas compras, os banners são do mesmo negócio.
Compre cadeira. Pô, onde eu comprei cadeira? Vinha comprar um microfone onde eu já comprei. Então, assim, se o cara comprou essas coisas, é porque ele está montando um home office. Ah, então por que eu estou mandando o banner do que ele já comprou? Inclusive, teve um caso, não vai acreditar, produto mais barato. Oh, inclusive, o que você comprou está mais barato agora. Aí você fala, meu, não é possível. E assim, teve um dia que eu contei. Eu contei 100 banners de cadeira num dia. Eu falei, não, hoje eu vou contar. E assim, eu tava trabalhando, eu não tava dando um rolezinho, né? Tava lá trabalhando. E aí, uma hora você tem que consultar um negócio. Contei 100 cadeiras. Falei, cara, não é possível. E assim, é só comigo? Não, né? É com todo mundo. Porque essa ideia que o marqueteiro traz, o funil, ele tem um conceito por trás que a gente chama de spray and pray. Então, é espalhar e rezar. Então, espalho, bom, vamos rezar para uns 4, 5 aqui comprarem o produto. E aí passa o tempo e o profissional de marketing, o que ele faz? Chega uma hora que ele vira e fala, não, esse ano a gente vai vender muito mais. Opa, então vou investir muito mais em propaganda. Então vem aqui, o CEO, me dá mais dinheiro, que eu vou fazer mais. E com esse mais vai ter muito mais gente entrando e eu vou colocar várias coisas ao mesmo tempo. E no final, o que eu faço? Eu rezo para no final essa galera comprar, porque aí vai dizer que eu fui um bom profissional de marketing. Então, o funil, ele está em cima de uma história dos macacos, onde todo mundo faz isso há muitos anos e vamos levando. Então, ninguém olha e fala assim, peraí. E, por exemplo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Como é que eu consigo medir várias coisas ao mesmo tempo? Vamos lá, lista agora, sei lá, dos 100 maiores anunciantes do país, conversa com 100 CMOs e pergunta como é que eles estão fazendo isso hoje. Você vai descobrir que a grande maioria ainda liga para a agência de propaganda e fala assim, olha, a gente vai ter uma redução do investimento aí de 10 milhões para 5, monta 4 ou 5 cenários, conservador, agressivo, e as agências ligam para os veículos, o cara liga na Globo e fala, Globo, o que eu faço se eu diminuir 1 milhão? E aí eles ficam nessa um monte de regra de 3, que é assustador. Eu acho que um pouco do porque eu critico o funil é porque ele é muito feito em cima disso, do tipo, olha, vamos jogar um monte, vamos rezar, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e aí a gente tenta justificar. Assim, é igual notícias da Bolsa de Valores, né? Por que a Bolsa subiu hoje? Aí o jornalista vai lá e sempre acha 4 motivos. Mas se ela tivesse derrubado hoje, ele também ia achar 4 motivos. Então, ele vive muito em cima disso. E assim, minha vida inteira eu vi isso. E em grandes empresas gigantes, enormes, multinacionais e gringas e brasileiras, é meio que isso que ainda a grande parte do marketing ainda é dominado por esse tipo de coisa. Existem as iniciativas melhores, a gente vai falar, existem. Mas acho que é por isso que eu critico muito o funil. E aí agora faz todo sentido, entendendo a sua lógica aí de quem está do lado de marketing, pensando de uma forma diferente do tradicional, o porquê que você teve interesse em estudar inteligência artificial. E aí já vem a minha primeira pergunta em relação a isso. Como você mesmo colocou, existem vários desafios. E pelo by the book, tá vendo que não gera os melhores resultados. Como que você... Por quê, né, na verdade? Por que você resolveu estudar inteligência artificial? Eu acho que acho que foram 2 momentos aí. Quando eu fui estudar gestão lá no INSEAD, era assim, eu estava cuidando de uma operação digital de uma agência e eu queria fazer um melhor trabalho ali, e aí eu fui estudar gestão e lá tive um monte de aulas, muitas aulas de contabilidade. Muita gente se arrepia, mas eu adorei. E quando você começa a ler o relatório de uma empresa, entender, olhar, você fala, meu, os números contam histórias que são diferentes dos blá blá blás que saem por aí. Esse foi meu primeiro momento de matemática. Já depois dos 30, né? Aí depois disso, quando no MBA do MIT, eu fiquei 1 ano lá no MIT e tal. E uma das aulas que eu mais gostei, assim, eu sofri muito, mas gostei, foi que eles chamavam de Data Decision Models. E essa aula era uma aula recheada de estatística. E aí, assim, o que acontece? Aí o cara começa a explicar lá. Ele fala, olha, isso aqui é uma regressão linear, onde a gente vai comparar o investimento de televisão, rádio, jornal. Imagina, eu olho e falo, peraí, não. Aí eu olhava lá e via assim, o professor de estatística, quando ele quer explicar, ele procura exemplos. E aí ele pega exemplos, só que assim, parece que ele não conversou com o cara do marketing. Só que o cara do marketing está do lado dele, não está nem olhando, ele nem sabe o que está acontecendo na aula de estatística. Então eu olhava e falava assim, olha isso. Vamos ver quem está usando. Então, eu sempre fui um cara curioso desse ponto de vista de dados. Então, assim, embora eu não tenha o histórico de um matemático na minha vida, mas eu sempre questionei. Então, um exemplo bobo, a gente está agora no meio de feriados da cidade de São Paulo, do período de pandemia, junta dos feriados, porque feriado diminui a quantidade de pessoas na rua, lá, o lockdown, taxa de isolamento que eles usam. Eu sempre questiono, eu falo, peraí, mas é o feriado ou é o frio? É a chuva? O que faz as pessoas ficarem em casa? Eu sempre tive eu nunca aceitei.
a primeira resposta. Então, isso me ajudou muito a entrar numa aula de estatística, nas aulas de Data Model que a gente fez no MIT, e ficar entusiasmado e falar, não é possível, olha isso. Então, assim, e aí o que mais me chocava é que parece que são dois mundos. Um professor de Data Model explicando os cálculos, usando conceitos de marketing, mas do outro lado, assim, não é brincadeira, assim, as empresas que eu trabalhei minha vida inteira de marketing são grandes multinacionais. São empresas farmacêuticas, montadoras, empresas de tecnologia. E o dia a dia do marketing, os caras não estão olhando para isso. Agora, recentemente, aí tem uma frase que eu aprendi com um dos caras, que é o André Blasco, que acho que é professor da Unicamp. Amigos em comum, Douglas e tudo, e o Blasco um dia me falou, ele falou assim, cara, inteligência artificial não é nada mais do que a união entre a estatística e a computação. Ou seja, pegar aquele monte de cálculo e fazer isso de forma mais rápida possível para conseguir entregar mensagens para as pessoas, para fazer predição e tal. Isso faz uns 3 anos. Então, assim, as coisas vão juntando na cabeça. Eu olhei e falei, cara, ei. Então, como é que o marketing... Existem boas iniciativas, mas como é que tem tanto marqueteiro que não está olhando para isso? Esses caras, óbvio, vão ser atropelados pelo tempo, ou vão ter que mudar, ou aquela frase famosa que diz que, como é que é? A ciência evolui de funeral em funeral, né? Tem uma geração ainda para morrer de diretor de marketing. Mas tem coisa vindo e mudando esse tipo. Então, assim, esse meu interesse pela estatística, mais do que a matemática, nasce conforme você começa a comparar a realidade com o que se fala no MIT. E depois você junta com a tecnologia e democratiza a tecnologia, que cada vez mais é mais barata e acessível, né? Cloud, pode falar de uma série de assuntos. Você está prestes, eu acredito que existe uma revolução para acontecer no marketing, já está acontecendo, absurda, porque é uma coisa que está aí, está democrática, e é fácil também, né? Você pega meia dúzia de vídeos aí, meia dúzia não, mas você vai aprendendo e você vai chegar num lugar. Então, acho que a gente está no comecinho de uma revolução mesmo. Perfeito. Então, agora vamos tentar contextualizar, né? Como que inteligência artificial ajuda nos desafios de marketing? Aonde que você vê esse valor todo, que eu já notei que você é muito curioso e é graças a isso que você está onde você está. Então, como que você descreveria que ajuda nos desafios de marketing? Eu acho que a coisa mais legal é quando, assim, tem aquele racional que eu uso os dados para entender. Essa é a primeira coisa, tá? Porque, assim, muito marketeiro você ainda vai ver muito profissional de marketing dizendo assim, mas isso não dá para medir. Para. Então, assim, não dá para medir porque, óbvio, o cara que tá vendo um comercial de televisão, eu não sei se ele clicou, se é o mesmo cara que foi na loja. Mas espera aí, existem formas de você medir as diversas campanhas ao mesmo tempo, criar correlações e entender se vai pôr o dinheiro ou não. Então, assim, não dá para medir, é desculpa de gente preguiçosa ou que não quer aprender uma coisa nova, tá? Então, assim, mas o lado de você olhar para o dado para entender, essa é a primeira coisa. O que me encanta é mais do que só isso, é você começar a prever o futuro. Então, eu comecei a olhar o que está acontecendo, aí eu vou lá e começo a prever, falo, opa, em cima disso, existe uma chance muito grande do futuro ser assim. Existe uma chance muito grande de pessoas da cidade de São Paulo, com computador de capa laranja, comprarem o meu produto, porque não importa por quê, porque os traços estão dizendo que isso pode acontecer, então vamos trabalhar isso. Então, assim, usar o dado para entender, correlacionar e tal, depois levar isso para um caminho onde pode ser que o futuro seja assim, e começar a testar isso, então vamos jogar, vamos ver o que acontece, e aí conforme você vai testando, você também vai aprendendo e vai voltando e vai fazendo, esse caminhar é muito legal, e esse caminhar, aí quando você começa a olhar para isso, e você chega uma hora, você meio que esquece o funil. Você começa a entender, e eu acho que tem um lado, eu chamo de, o olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? O olhar do funil é um olhar de fora para dentro. Eu começo com o que todo mundo faz, vou lá e compro as coisas e tal. E o olhar, quando você olha para a inteligência artificial, ele é muito de dentro para fora. Então, vamos olhar o dado que eu tenho, e olhar o dado que eu tenho, assim, e de novo, tem muito presidente de empresa, CEO, CMO por aí, que lá no seu escritório tem uma televisão gigante, com os dados, né? Aquele monte de dashboard e tal. Aí você vai lá e fala, mas deixa eu ver, o que é esse dado aqui? É a quantidade de pessoas que entrou no site. O que isso diz? Nada. Porque muita gente entrou. Tá, você fez propaganda na televisão na mesma época? Fez. Então aumentou. Tá, e daí? Como é que você separa as coisas? Mas assim, olhar o dado não é esse olhar de tipo, eu tenho lá um monte de uma televisão mostrando. Não, eu olhar
entender e usar esse dado para prever, e aí eu vou personalizar, eu vou mudar a comunicação, eu vou testar uma coisa aqui e tal. Então ele vai, nasce de baixo. Óbvio que chega uma hora que essa onda vai chegar. E aí quando você for comprar banner na internet, ou mesmo propaganda na televisão, você vai parar uma hora e vai falar assim, mas peraí, tudo isso que eu aprendi, como é que eu pego isso aqui e aplico lá na frente? Então eu digo, o funil, a parte de cima do funil, que é onde as pessoas começavam a pensar, ela passa a ser a última milha do funil, né? A última milha do meu pensamento. Porque agora que eu fui, eu chego lá na frente e falo, eu consigo aplicar isso aqui, sim ou não? E se chega uma hora eu falo, aqui eu não consigo medir, vamos supor. Então, vou dizer, peraí, por que você não está conseguindo? E o que você vai fazer para que você possa medir isso aqui com o tempo? E não o raciocínio de falar, não, sempre foi assim, os 4 macacos lá e vambora, vamos tocar. Isso para um profissional de marketing é absurdamente revolucionário. Então, e aí me chamou muita atenção nessa sua fala que você falou algumas coisas que eu acho muito cruciais. Então, por exemplo, primeiro é o fato de ir aprendendo, ou seja, a pessoa de marketing tem que estar disposta ao erro e se reajustando. Isso eu acho genial, que realmente é o foco da ciência de dados. É a gente mostrar algo, vamos testar, vamos ver, e aí depois a gente vai melhorando cada vez mais. Então, acho que essa mensagem é uma mensagem muito rica. E 2, o lance da curiosidade e mudar essa visão. E é como se estivesse realmente invertendo aí esse funil e fazendo ao contrário. Então, agora eu vou aprender aqui dentro quais são essas coisas, quais são essas características, quais são essas informações, para depois eu ir amar, procurar pessoas que sejam semelhantes e não ficar jogando aí aleatoriamente para ir diminuindo, né? Então, muito genial isso, e acho que quem está assistindo a gente, que é de marketing, vai começar a entender bem qual é o foco da inteligência artificial. E uma outra coisa que me chama muita atenção, e você tem muita experiência nisso, é que hoje no mercado existe uma infinidade de ferramentas que já colocam a inteligência artificial embarcada, e aí eu sempre fico me questionando. Essas coisas que estão embarcadas, a galera de marketing sabe absorver e usar a benefício próprio? Qual que é a sua visão de uma pessoa que trabalha na área e que conhece essas ferramentas e manja muito? As pessoas sabem lidar com essas informações? Eu acho que tem 2 caminhos aí. Tem o caminho da ferramenta em si e tem o caminho de falar que tem a ferramenta. Que são coisas assim, absurdamente diferentes, né? Então, eu acho que tem aquela geração de... Eu falei, que tem um funeral para passar ainda, que é assim... eu tenho inteligência artificial, né? Eu sou um diretor de marketing aqui e tal, eu tenho inteligência artificial. Que eu comprei lá, tem uns nomes famosos por aí, né? Wilson, Watson, não sei o que e tal. Comprei lá, eu tenho lá. Aí você fala, porra, aí faz campanha na televisão, aí faz, né? E aí você fala, nossa, aí eu fico olhando a propaganda da televisão, tem uma que é muito legal, né? Eu digo legal. Porque assim, aí você vê as interações, né? A pessoa conversando lá com o chatbot, né? Que também, todo mundo acha que chatbot é inteligência artificial. Assim, conversando com o chatbot, a pergunta chatbot, qual é o meu saldo? Pô, assim, cara, não, puta inteligência artificial, né? Tudo bem, tá bom, vai, vamos falar aqui, reconhecimento de voz e texto. Mas assim, tudo bem, ela digitou lá. Que dá. Não, e você vê a propaganda, assim, pô, dá vontade de chorar, porque a propaganda fala. Também de companhia telefônica, tem uma que fala assim: qual é a data de vencimento da minha fatura? Primeiro que você devia saber, mas tudo bem. Qual a data de vencimento da minha fatura? Aí eu fico olhando e falo, cara, onde está o modelo preditivo? Nada, ele está fazendo uma pergunta para o banco de dados lá. Data, 15. Então, assim, eu acho que tem esses dois. Tem o lado do marketeiro que adora esses números, que é para falar que está na inteligência. É igual o QR Code de 5 anos atrás, tem que falar que você tem, né? Então o povo punha lá e não levava para lugar nenhum. Mas é um pouco isso, né? Então você tem esse lado de espuma, né? Tem muito marketeiro que gosta de fazer espuma. O que também não posso julgar mal, porque vai que essa espuma também aumenta as vendas, então tá beleza. O problema é que ninguém tá medindo isso. Se tivesse medido, eu falava, legal, a espuma vende, então aqui vamos ter cabeça de cientista e vamos levar isso adiante. Então, acho que esse é um capítulo da história. O outro capítulo é o uso das ferramentas em si. Então, assim, existem ferramentas espetaculares no mercado, que fazem coisas, assim, absurdas. Eu lembro que um dia eu estava numa palestra explicando o que é Martech e EdTech, né? Porque lembra que o profissional de marketing gosta de uma espuma, né? Então, se você fala tecnologia, ninguém vai ouvir. E aí eu lembro que o nome da palestra que eu dei era What the fuck EdTech Martech means? Pô, com what the fuck, meu, lotou. O povo queria saber e tal.
Então eu não falei de tecnologia, mas eu falei de EdTech, MarTech e what the fuck. E aí nessas perguntas, teve um cara, juro pro seu, cara, um diretor de uma super dessas de bens de consumo. Ele virou para mim no final e falou assim, Teixeira, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ah, beleza. Entendi que a plataforma faz milhares de coisas que nem eu imaginava que dava para fazer. Na sua experiência, por que tem tanta empresa com dinheiro, até mesmo comprando plataformas, mas não consegue entregar essa experiência do consumidor, entregar esse modelo preditivo, entregar esse tipo de coisa? E aí eu até falei, é verdade, né? Assim, as plataformas, eu acho que elas estão na frente de muita gente que não tem um conhecimento básico antes de usar. Eu digo conhecimento básico, às vezes você pensa, não, o cara tem que ser um super estatístico para usar a ferramenta. Não precisa. Mas ele tem que ter um mínimo de pensamento analítico. Ele tem que saber, sei lá, pensar em grupo de controle. Ah, não vou aplicar isso para todo mundo. Eu vou pegar essa coisa legal que a ferramenta está me dando. Será que eu consigo fazer uma amostra e fazer uma coisa separada para conseguir medir? Ou eu vou passar o tempo dizendo que eu vendi mais do que o mês passado? Simplesmente, será que isso é uma métrica? Não é. E vê, isso que eu acabei de dar de exemplo não é ciência de foguete, certo? Mas você tem que ter esse pensamento. Outro dia, eu vi um grande diretor de vendas de uma empresa falando, e o cara falava assim, num período X lá, a média de vendas, né, foi de X. Eu falei, puta vida, a média de vendas, né? E eu fui olhar o relatório, né? Falei, caramba, teve 4, 5 vendas de milhões e uma pancada de venda pequenininha. Aí você fala, o problema... Você pode falar que tem uma média? Tem. Eu sou muito positivo, eu tenho uma média. Mas isso não conta uma história, isso não te ajuda no negócio. Então eu digo, começa do basicão, que é ter um mínimo de um pensamento analítico da coisa. E isso é básico. E aí, conforme isso vai andando, e assim, tô te falando, diretorzão de vendas de grande empresa. Isso vai andando para, óbvio, eu queria entender, vou fazer um teste AB. Legal, como é que funciona um teste AB? A ferramenta vai te explicar? Vai. Você vai saber usar? Vai. E se bobear, mesmo você sem ter muito conhecimento, a ferramenta já vai resolver essa história do grupo de controle e tal, e já vai ser muito bom para o seu dia. Agora, vamos lá, se você quer ser o cara do uso de inteligência artificial no marketing, você vai ter que dar uma estudada um pouco mais. Então, o que é o significado por trás disso? Porque senão, você só vai apertar o botão, né? Eu quero um A, B ou ABC? Não, eu quero um A, B, C. Você quer do algoritmo que está pronto ou você quer subir o seu algoritmo? Vou no pronto, óbvio, não sei criar um algoritmo. Então, eu vou no que está pronto. Vai funcionar, vai ter venda e você vai descobrir que a ferramenta se pagou 10 vezes. Vai, não tem como não ser. Agora, vamos lá, aí passa 1, 2 meses, mudou o diretor de marketing. Puta, aí você vai ter que explicar tudo de novo pro cara. Aí só que esse cara veio de uma telecom lá que nem, o cara só sabia fazer propaganda na TV. Então, assim, ter esse caminhar de ir aprendendo coisas desde visão analítica, um pensamento, até descer mais na estatística, entender mais coisas, vai dar mais bagagem para quando você está usando a ferramenta, você sempre vai ver um botãozinho, uma coisa ali que você vai falar, ei, isso aqui é um que eu nunca teria apertado, porque para mim eu ia no default, mas de repente, agora eu tenho subsídios para começar a levantar o nível, levantar. E aí você vai chegar em níveis muito melhores de entrega pro seu negócio. Genial. Então, eu adorei a pergunta que te fizeram no evento que você apresentou, porque ele cutucou bem uma ferida que é real. E aí você respondeu masteramente, que é o quê? As pessoas precisam pensar analítico. Não adianta querer ter um mundo de ferramentas, porque uma é comprar e achar que ela sozinha vai andar, e não vai. E 2, às vezes não saber extrair o melhor, porque falta o conhecimento básico de uma diferença de uma média, como você mesmo contextualizou no seu exemplo aí de venda. Então, quer dizer, para mim está muito claro que talvez seja um sofrimento aí da galera de marketing, a falta de conhecimento do analítico. E aí você me mostrando que ferramentas que fornecem tudo isso não conseguem chegar na 100% de excelência por falta de adequação do usuário. Sim. Muito bom. E você fala assim, tá bom, vou treinar uma pessoa em ferramenta. Tá, o cara vai virar um master de ferramenta. Mas o quanto isso vai melhorar, né, a entrega em si? Não, o cara tem que saber outras coisas que não só a ferramenta. Um lado é ferramenta, mas o outro é saber... E acho que tem uma coisa interessante que eu até falei para ele no evento, não acho que entra tanto no nosso foco, mas uma coisa é a visão analítica e a outra é a gestão da equipe, da empresa. Teve uma matéria, eu li esses dias daquele César Taurion,
Acho que é isso o nome dele, né? Que é o cara sei. cara é muito bom, ele escreve no Neofeed. E esses dias ele mandou uma muito boa que falava assim, e eu adoro, e é muito o que eu vejo. O que impede as pessoas, as empresas de desenvolverem tanto assim inteligência artificial? E ele falava, engraçado, e eu concordo, tem muita gente muito boa dentro das empresas. Fazendo o quê? Piloto, prova de conceito, coisas incríveis, de verdade. Você fala, o cara é bom, o cara foi estudar, pegou a ferramenta e tal. Aí na hora que o cara vai pôr na rua, lá no final, sabe? Bom, agora vamos. Aí o que acontece? Aí tem que passar pela aprovação do gerente supervisor, que vai para o diretor, que vai para um conselho, que primeiro volta depois de 2 meses, o mundo já mudou. E aí, nesse período que o negócio vai, assim, é uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo. Então, quando a gente fala de gestão, tem um lado de autonomia que é essencial. Então, pessoas inteligentes com ferramentas precisam ter autonomia para o cara entrar lá, mexer. Eu vou testar, vou pôr no ar, bum, coloca no ar. Deu errado. Deu errado significa eu aprendi. Deu errado significa que esse não funcionou, mas esse funcionou. E a gente vai crescer conforme isso vai acontecendo. Mas a gestão, muitas vezes, atrapalha. Porque aí na hora de colocar no ar, agora precisa dar não, agora o outro departamento lá, se eu colocar isso aqui, o outro departamento lá vai me matar. E a coisa, muitas vezes, também não vai por causa disso. Genial. E aí entra até numa coisa que eu sempre discuto com meus alunos, que é o lado humano. Querendo ou não, quando a gente está trabalhando com Analytics, a gente tem que saber vender o peixe e ser sexy para alguém, porque se esse alguém não comprar minha ideia, eu não vou conseguir executar. E aí vai muito de acordo com o que você está dizendo. Genial. E aí, na sua visão, então, a galera de marketing, vocês acham que eles aceitam essas novas tecnologias ou tem uma certa resistência pelo fato de não conhecer e não ter esse pensamento analítico tão claro? Eu volto para aquela frase que é a ciência evolui de funeral em funeral. E eu, de verdade, eu vi vários exemplos, tá? Então, assim, tem casos que você está na sala numa reunião que o assunto vai ser tecnologia, vai ser inteligência artificial. Quando começa no primeiro ou segundo slide, e assim, o slide de oi, bom dia, tudo bem, vamos falar sobre esse assunto. Tem de tudo, eu vi de tudo já. Eu já vi CMO, né, que é o Chief Marketing Officer de empresa muito grande, começou ali, olhou, já pega o celular e já, saiu da reunião, porque ele tá no celular, e saiu da reunião em 10 segundos. Ele ou ela, não importa, mas saiu pra você falar, cara, então assim, esse aí vai ser de funeral em funeral. Mas, assim, o que vai acontecer? Existem outros que não. Existem outros que eles até falam assim, cara, eu não tô entendendo, eu tenho uma dificuldade, mas eu vou chamar 2 ou 3 aqui que manjam muito, porque eu contratei cientistas de dados, estatísticos, eu contratei caras muito bons. E aí, eu vejo CEOs, que o cara, entra na sala e você vê o cara, assim, nem sei se pode ficar citando nomes aqui, pode ou não? Mas fica à vontade, se você... Tem um cara que me chama muita atenção, que é o CEO do Telecine. Se é pra elogiar, né? Pode, né? Não, pra elogiar pode. O Eudes é o CEO do Telecine, né? Você vê que o cara é inteligente, porque ele tá na reunião e ele tá prestando atenção. E ele tá discutindo, ele tá aprendendo, ele tá junto com o time ali, que é o time de projetos, que é o time de gestão, que vai organizar as pessoas, o time que vai comprar ferramenta, e junto discutindo e entendendo. Então, assim, as decisões para onde vai a empresa, o CEO tá na reunião, mas ele tá com esse time. Provavelmente ele pode não ter a mesma formação e experiência das pessoas que estão ali, mas ele está dentro. E assim, ele sabe quanto isso é importante para o negócio e por isso ele trouxe essas pessoas junto com ele. Assim, existem pessoas como esse cara, que são poucos ainda. Existe uma geração nova chegando que consegue fazer esse tipo de coisa, mas existem alguns que, outro dia tinha um diretor de marketing que o pessoal falava, puta, isso aí, até 4, 5 anos atrás, as reuniões, olha isso, eram sempre às sextas-feiras, durante a tarde toda, na agência de propaganda, com uísque. Era a exigência do sermão. Cara, a gente está em 2020. Não, isso não existe. Mas, óbvio que eu estou extrapolando, tá? Esse é um caso. Mas, assim, existem... Não tem uma regra, não dá para dizer que isso acontece mais em automotivo. Não. Em todas as empresas e indústrias, tamanhos, pequenas, médias, grandes, você tem de tudo. Você tem o CMO que senta com o copo de uísque lá só para ver o que a criatividade fala, e você tem aqueles que estão aprendendo, os que estão entrando dentro, e você tem novas gerações chegando também. Então, acho que de funeral em funeral a gente vai passar por uma mudança muito grande aí. Genial. E é muito, 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 muito verdade o que você falou. Identifico muito, porque é sempre assim. Alguém pode impedir, e aí é porque não está disposto, então eu sou o ser superior e eu não quero participar.
E talvez hoje, talvez não, com certeza hoje é muito mais time. Então, o cara do Telecine que você citou, muito parabéns para ele, porque ele realmente entendeu que é uma gestão, que ele não precisa ser foda em tudo, mas que ele tem o time que é bom nisso, mas ele tem que tapar para ajudar e orientar nas decisões, até porque ele também tem os interesses dele. Genial. Então, aí, de novo, né, o quanto a gestão é importante para que ciência de dados se desenvolva em uma empresa, e aí também muito forte na parte de marketing, né, como todas as outras áreas, e o quanto é importante que o cara que está responsável pela análise tenha a visão do negócio como um todo também, para poder realmente enriquecer e contribuir. Sensacional. E aí, dado a sua linha, dado a sua formação, dado o seu jeito de pensar e a forma como você foi atrás das coisas e foi estudando, você acredita que qualquer um é capaz de lidar com um algoritmo? Ou seja, seja formação de marketing ou qualquer outra, qualquer ser humano é capaz de lidar com o resultado de algoritmo? Não digo nem aprender a fazer, porque às vezes não tem necessidade, mas saber reagir a isso? Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que eu não sei se é da pessoa, se é do mundo, assim, a palavra algoritmo assusta muita gente, né? Então você fala, nossa, regressão, sei lá, tem palavras que assustam, e é natural que assuste. Só que tem gente que toma o susto e foge correndo, pega o celular, vai fazer outra coisa, ou pensa, mas isso aí deixa para a próxima geração resolver. Mas tem gente que... Então acho que é muito mais um lado de você ser uma pessoa que tem interesse pelas coisas. E eu me lembro o dia que eu li, de verdade, já faz uns 5, 6 anos, não é muito. Eu tava lendo uma matéria que dizendo assim, vou explicar como um carro autônomo aprende a dirigir. E quando eu li isso, quando eu tava lendo MIT, e aí o texto explicava, falava assim, na verdade, você não vai ficar explicando regra pro carro. Ele vai comparar as entradas e as saídas, e o resultado das comparações é o algoritmo, e esse algoritmo é isso que ele vai colocar num próximo carro, no próximo computador, para dirigir o carro. Então, ele nunca vai saber estrada, rua, placa, cor. Ele é uma maçaroca de regras e de coisas juntas aqui, que estão comparando as entradas e as saídas, que é tudo que ele está vendo, tudo que ele está juntando, graças à computação, a capacidade de computação que a gente tem hoje, com o cara que dirige direito. É isso. E assim, eu não esqueço, o dia que eu li isso, eu falei, caraca, que animal. Porque é fácil. Aí você fala, é fácil o entendimento. E aí, óbvio que conforme você vai cavucando, você vai descobrir coisas mais interessantes e mais legais, e você vai entrando mais e mais no assunto. Ou, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e conforme eu vou estudar, porque assim, acho que eu tenho a vantagem de ser um cara que, eu não sou engenheiro, matemático ou estatístico de formação, mas gosto de estudar e ir atrás desse assunto. Então, eu vejo muita coisa, e assim, uma crítica que eu tenho a tudo que eu aprendo, eu olho e falo assim, cara, me explica no Excel. Beleza, assim, eu não preciso fazer contra até porque eu tenho trauma, né? Lembra, meu pai, quando eu era criança. Mas eu digo, nada contra meu pai, tá? Eu amo meu pai, mas é porque ele me ajudou numa prova de matemática e eu e ele, né? A gente dançou. Mas eu digo, assim, uma pessoa curiosa e que quer ir, que vai atrás, conforme você vai estudando, você vai vendo que assim, cara, me explica no Excel. Não me explica fazendo conta. Então, você pode até mostrar, a fórmula é pá, beleza. Então, vamos no Excel? Beleza, no Excel a gente faz assim, beleza. O Excel vai gerar a linhazinha aqui da regressão linear sozinho, vai colocar a fórmula para mim, vai. Beleza, eu entendi, eu sei, eu saquei, eu posso fazer de novo, e eu entendo o que é isso. Um R square lá, tá. Mas eu entendo, mas eu não preciso, acho que até uma crítica muito que eu vejo de aprendizado, que é muito do, assim, vamos fazer a conta, pega a calculadora não, bicho, eu entendi, legal o conceito, me dá um exercício para aprender, vamos pro Excel, porque isso vai me dar. E aí você vai lá e fala, nossa, peraí, o Excel serviu inclusive para o meu aprendizado, para o gestor. Mas isso é o que o time vai usar no dia a dia? Não necessariamente. Porque, sei lá, para você descobrir se você vai investir mais em TV, rádio, revista, digital e tal, é um cálculo que você pode fazer uma vez por mês, beleza. Mas para a interação de todo dia com o consumidor, vamos para as plataformas, vamos usar coisas diferentes. Mas o conhecimento, ele passa por todo esse processo aí. Genial. Nossa, tudo que você descreve, eu fico aqui só reconhecendo histórias anteriores também, porque é muito fato. Isso mostra que realmente o mundo ainda precisa de um balde de analytics para começar a respirar e digerir um pouco mais disso. Sensacional. Agora eu queria palpar um pouco mais. Então, você tem muita experiência em marketing há muitos anos. Eu queria que você compartilhasse um case onde realmente a inteligência artificial fez uma mudança drástica e que você se orgulhe muito. Tipo, você não precisa citar nome de clientes, empresas, mas para a gente entender o conceito e onde você aplicou isso. Legal. Tem duas histórias na cabeça fáceis. Antes, eu vou pedir colocar o cartoon lá.
Tá bom. Acho que para concluir o papo, a conversa com os profissionais de marketing, né? Que é aquele cartão que fala os 5 estágios do Data Driven Marketing, que é daquele marketunist lá, né? E aí ele coloca assim, o primeiro estágio é o denial, né? Que você tá negando, né? Ele fala, nossa, esquemas de dados. O segundo ele fala que é o da raiva. Ele fala assim, analytics é a morte da criatividade. E isso... Não, assim, e ao contrário, né? Mas você vê isso, você vai numa agência de propaganda conversar com o diretor de criação, a chance muito grande desse cara falar isso. Tá muito chato, cheio de analytics, e cadê o papel daqui? Não, cara. Então, assim, é a raiva, né? Então tem o denial, tem a raiva. Aí tem o bargaining, que ele fala, né? Que é a barganha, que ele fala assim, será que a gente não pode dar uma mexida no modelo para ter um resultado diferente? Se encaixar no que eu quero, né? Aí ele passa no estágio de depressão, né? Mas desde quando o marketing precisa de tanta matemática? E eu vou te falar que esse aí é um que eu concordo um pouco, porque assim, cara, não preciso fazer na mão, tá? Eu posso fazer na calculadora e no Excel. Mas de verdade, assim, aqui acho que tem um lado de preguiça. O cara lá fala, é matemática, não, sai, corre. Faz outra coisa, sabe? E não, meu. E aí o último que ele fala, que eu acho que é o mais legal, ele fala, eu aceito os dados que suportam o que eu já tinha planejado anteriormente. Isso vai daquelas gerações de CMOs, é muito comum. Então, assim, você leva o dado que tem tudo a ver com o que ele esperava, beleza. Não, mas esse dado aqui é diferente. E vou te falar, agora lembro de uma ideia, de uma história. Quando eu tava, muitos anos, eu trabalhei com marketing direto uma época. E no marketing direto, grupo de controle é o basicão. Assim, você vai mandar mala direta, e mala direta você tem um controle melhor, né? Porque você tá mandando e tal. E aí você mandava para um agrupamento e para um outro grupo não. E aí eu lembro que era um caso de... lembrei, era a campanha de Viagra. Nossa, isso foi em 2000 e pouco. Não, imagina... Nossa, conta, estamos curiosos. Não, dificuldade... Você tem dificuldade de direção, era a capa da News, da série. E aí a gente chamava aqui... Era uma campanha com o Pelé na televisão. E, super campanha. E aí eu me lembro que logo no começo que a gente foi lançar, assim, campanha mundial. Acho que foi na Copa de... Era pré-Copa, alguma coisa assim. E eu lembro que na hora que a gente, né, foi colocar e tal, aí foi rodar, e aí, né, na Bíblia do marketing direto, falou, não, grupo de controle seleciona uma praça teste. E isso é uma coisa que o marketing direto ainda faz, televisão muitas vezes faz também. Então vamos pegar uma praça teste, acho que era Curitiba, sei lá o quê. E minha campanha naufragou, era anúncio, a TV e tal, tinha um site, dificuldadedireção.com.br. Naufragou no Brasil. Bombou no Japão, eu não esqueço disso. Alemanha, não sei o que lá, tinha um monte de lugar indo bem. E aí os caras falavam assim, mas por que não foi no Brasil, não sei o que e tal. Só que o pessoal falou, não, mas mês que vem tem que lançar, vamos lançar. E lançou. E óbvio que no Brasil foi um fracasso. Porra, o grupo de controle lá, o teste, né, que eles estavam chamando, não era um grupo de controle, tá? Era o teste pré ali, já mostrou que não... Então, o que as pessoas fizeram? Ignoraram, né, assim, vamos fazer o teste, mas beleza, agora é hora de lançar, vamos lançar. E lançaram, e aqui deu tudo errado. Depois foram fazer várias pesquisas, e aí tinha aquela história de que o assunto, tinha 2 histórias ali no que se entendeu de pesquisa também, que era uma coisa, era assim, que no Brasil o Pelé não tem a mesma imagem que ele tem lá fora, isso era importante, né? Que era, tipo, tem 2 famílias, o filho que é ou não é e tal, lá fora não se fala disso, lá ele ainda era o rei do futebol, e tinha um lado de que o brasileiro não topa muito com essa história de dificuldade de ereção, ele não chega na farmácia e pede um Viagra, como, sei lá, o alemão, o japonês pediriam. Então, tinha um pouco dessas histórias. Mas, por que eu tava falando disso mesmo? Você tava pra me contar um case. Aí você começou a falar do Viagra e o que eu tô entendendo daí é que só conseguiram chegar a essa conclusão do porquê não funcionou no Brasil. Primeiro foi uma ignorância, né? Uma vez que a praça já me mostrou que não funcionaria, teria que mudar uma estratégia. Então, ignoraram uma análise de dados e agiram em cima do todo e depois tiveram que usar mais dados para conseguir entender o porquê. Isso aí. Isso, Adri, foi lá em 2004, acho que foi, sei lá, quando teve uma Copa lá perto. Mas agora trazendo para, acho que coisas mais recentes e mais interessantes. Um dos lados acho que é legal, que é de um varejista, e acho que outra de uma seguradora. Da seguradora eu não participei tanto, assim, foi mais pro final que eu cheguei, mas eu fui muito mais lado de plataformas e não de execução. O de varejista mais perto de execução, mas o que era legal? Os dois têm uma coisa bem interessante. O do varejista era, e acho que do cara, assim, para mim, a frase do CEO é assim, quando você pensa em varejo, tá? E aí você tem que ter um CEO inteligente, tá? O cara, a frase dele era, ele falou assim, muitas vezes, essa frase para mim eu não esqueço. Ele falou assim, muitas vezes a venda era consequência de uma compra ruim. E aí você fala, por que isso? Porque no varejo, o que acontece? O varejo vive de o quê? Ele tem que comprar um monte de quantidade, para nessa negociação de quantidade
ele conseguir diminuir ao máximo o preço dessa compra, certo? Ele traz tudo isso, estoca, é óbvio que tem uma série de questões em cima de preço de estoque. Aliás, inteligência artificial para definir estoque, tamanho local, e não mais, tipo, acho que vende muito lá em Bangu. Mas assim, você tem que trazer, mas o pensamento é: eu gasto, trago um monte de estoque, e no dia a dia eu saio vendendo essas coisas. E esse dia a dia, muitas vezes, quando ele fala de que a venda era consequência de uma compra ruim, acontece muito o quê? Queima esse estoque aqui. Esse estoque está me custando, vamos queimar esse negócio. Ou, que é uma das coisas que volta no raciocínio do macaco, que você vai ver muito. Mas é assim: opa, o concorrente baixou o preço. Bora baixar, como assim, cara? Não, nós vamos perder venda se a gente não baixar também. Então, o que são esses itens? O item é o preço da concorrência, né? O que são? São vários xizinhos, que são uma série de atributos, que eu preciso pegar tudo isso e comparar com a venda. Então, vamos comparar o preço concorrente, vamos comparar dia da semana, vamos comparar horário, vamos comparar... E nesse caso, o que eu acho que é legal do varejista é que decidiu-se começar com um produto. Então, pega um produto, isso é legal. Que produto que você vai escolher? O seu produto que você mais vende? Não, né? Então, nesse caso, que eles começaram, vamos começar com cobertor. É uma coisa sazonal, é uma cidade relativamente quente, então, ou seja, não estou falando de Serra Gaúcha. Então, olha para isso aqui e vamos começar a testar com cobertor. Ok, fez a compra dos cobertores, tal, lá tinha lá seu estoque, e eles começaram a pegar todas as variáveis e cruzar tudo isso com as vendas. Então, fazer a correlação para entender o que interferia ali. E o que eu acho que é legal, e aí volta até o assunto que você comentou de criatividade. Você tem que ser criativo. Então, o que você vai cruzar de dados? E isso é uma coisa muito legal, quando a gente fala de ferramenta, né? Que a primeira reunião a pessoa vira para você e fala assim: eu quero capturar todos os dados. Legal, para que você vai usar? Não sei, mas eu quero capturar tudo. Então, vamos pensar primeiro para que você precisa. O que eles fizeram? Vamos juntar tudo esse histórico e vamos começar a comparar. E aí, conforme eles rodavam as correlações, eles descobriram o que de X vai impactar na minha venda, né? Então, o que de temperatura? Então, o preço da concorrência. E a história toda se resume a... Eles descobriram que o que impactava era a variável que mais tinha impacto, o maior coeficiente, seria de queda de temperatura abaixo de 15 graus na véspera. Essa é a resposta da brincadeira. Essa é a resposta. Aí você fala: nossa, mas, né? Por quê? Porque até então, galera, não, se cai a temperatura, queda de temperatura é pouquíssima influência. Mas o time de negócio começou a viajar tanto em pensamentos e criatividade e tal, que eles chegaram... Então, assim, o que acontece? Se eu passo uma semana inteira a 16 graus, minha venda é ok. Se eu passo a semana inteira a 20, mas um dia bate 14, no dia seguinte explode a venda. Que legal. É uma puta história. Aí o que você faz? Fala: não, então peraí. E o preço da concorrência? Baixíssimo. Muito baixa influência. Aí você fala: cara, que animal. Então o que eles fizeram? Montaram para o cobertor uma nova lógica, e então o preço do cobertor passou a ser definido porque lembra, tinha loja física e tinha e-commerce. Ali o foco era muito grande em loja física. Então assim, todos os dias as lojas recebiam quanto seria o preço do cobertor. Então assim, galera da loja, todo dia vocês vão mudar o preço do cobertor aí. Esse produto em seus outros, mas esse aqui é todo dia. E aí chegava um preço lá, os caras têm que pôr o preço, acabou. E aí quando chegava esse preço, ele era calculado em cima de todas essas variáveis. E aí a variável temperatura da véspera era mais forte, tinha outras variáveis, mas, por exemplo, o preço da concorrência baixíssimo. E o que eles faziam? Eles iam andando e falavam assim, e eu acho que uma das coisas mais legais do modelo era assim, por exemplo, se você estava... Acho que eles quebravam o inverno em 3 partes. 3 meses, né? E aí, por exemplo, hoje é dia 1. O que contou até aqui? Então, hoje é dia 20. Olha que louco. Hoje é dia 20. Quantos... A gente, nesse caso, chamava de vales de temperatura. Quantos vales de menos 14 aconteceram entre o dia 1 do inverno e hoje? Nenhum vale. Portanto, a chance de outros vales acontecerem para frente é baixa ou é alta em cima do histórico, que preço a gente vai pôr. Então, conforme anda o inverno, você vai decidindo o preço em cima do que aconteceu, comparando com o histórico para falar qual vai ser o preço. Com o objetivo de minimizar ao máximo o estoque, porque o estoque é o que mais arrebentava o negócio deles. E de dar o mínimo de desconto no final. Então, o que acontecia? Esse varejista, ao invés de chegar lá no final do inverno, começou a esquentar o tempo,
sai queimando estoque de cobertor igual um louco. Não, eles queimaram antes dos concorrentes. Eles foram derrubar. Então, assim, de repente ele derruba o preço quando todo mundo fala que não era para derrubar. Por quê? Porque ele está olhando para esse cálculo. Então, no final, isso impactou muito no resultado, na venda e outra, na nova compra de cobertor para o ano seguinte. Porque aí você começa a olhar de novo e falar, cara, aqui eu não preciso comprar tudo isso. Ah, mas a minha negociação vai ser muito melhor se eu comprar mais. Será? Vamos ver quanto isso vale a pena ou não? E aí você volta para o modelo e para a matemática e não só acho que é bom. Ah, olha, tem 10%. E vou te falar, tem uma coisa legal de propaganda, que é muito comum você ver, agora, compra de anúncio, né? É muito comum as empresas negociarem, isso é uma coisa muito ruim do marketing de funil, tá? Como é o modelo de negócio é. Se você quer muito desconto para propaganda de televisão, você tem que negociar com uma antecedência de um ano. Você começa o ano se comprometendo na grande emissora de televisão, que você vai gastar tanto nela para poder ter um custo de tanto por exibição ao longo do ano. Cara, quando é que você vai mudar o teu modelo? Então, acho que com o tempo você vai ter que falar, não, tudo bem, eu compro regional, posso comprar... Existem estratégias, né? Mas óbvio que aí você vai precisar de alguém que vai além do que só fazer o normalzão. Genial, adorei, porque aí você voltou em pontos que eu achei sensacional. Você falou aí de um conceito de otimização de preço e tudo isso baseado em dados. E aí, o que foi interessante é que a área de marketing conseguiu enxergar o valor, porque viu que a venda aumentava. Então, o quanto isso é rico, aí você comentou até do Douglas, que foi entrevistado na semana passada, eu e ele trabalhamos juntos num projeto exatamente disso. Então, você ia falando e ia lembrando do Douglas aqui, da minha experiência com ele. E é fato que realmente tem uma super mudança, mas uma coisa que a gente sentia muito era a resistência daquelas pessoas que já estão ali há muito mais tempo, porque acreditam que aquele tempo é o que enriquece, e deixavam de olhar os dados. E é bem isso que você disse. Em umas situações é melhor eu agir de determinada forma que talvez ninguém espere, porque é ali que está o segredo do bolo, e foi ali que a gente encontrou nos dados. Então, genial, e aí mostra exatamente a visão analítica e mostra o quanto é importante ser curioso e criativo. Porque se você não souber fazer as perguntas para conversar com os dados, não vai sair nada magicamente, por mais que já existem inúmeros algoritmos. Precisa saber trocar essa ideia. E muito bom. Uma coisa, Adri, que acho que é legal do cálculo do cobertor aqui. Feito o cálculo matemático do cobertor, óbvio que ele não é para sempre, você vai, né, continuar testando e mudando. Você cria o quê? Agora eu vou fazer do ventilador. Agora eu vou fazer da televisão. E não está pronto, isso não vai vir na ferramenta. Chega aí, implementa a ferramenta aí. Aí o cara fala, isso deveria ser parte da implementação. Não, isso é do negócio. Isso tem que estar na mesa do CEO. Isso tem que estar lá na cabeça das pessoas que vão mudar isso. E isso tem outro impacto engraçado em marketing, que é o seguinte, você vê, é muito comum no marketing as pessoas falarem, por exemplo, quanto você paga no clique da palavra-chave cobertor. E esse racional tem que sair daí também. Porque não estava saindo. Sai de onde normalmente? CPC aqui era 20, a gente conseguiu baixar o CPC para 18 porque a gente melhorou o SEO da página. Tá, mas de repente não era isso. A margem do produto, o estoque, a época não era a hora de... Era melhor você nem comprar a cobertura essa semana. Ou pagar mais caro para não vender ele nesse período. Mas esse racional ainda tem que chegar, demora para chegar no marketing. Genial. Então, com essa frase fica muito claro o quanto é importante inteligência artificial, quão importante a inteligência artificial está misturada com o ser humano e a estratégia do negócio, exatamente para saber tomar as melhores decisões. Perfeito. Então, a galera de marketing, ficou muito claro o quanto é importante a gente ter o pensamento analítico exatamente para conseguir acompanhar todas essas mudanças e conseguir tirar melhor proveito da tecnologia a nosso favor, né? Fernando, muito bom o bate-papo, estou adorando isso daqui. Aí eu queria fechar com uma pergunta que seria o quê? O que você recomenda para a galera de marketing nesse sentido de inteligência artificial? Quais seriam os passos? Como que a gente fica antenado sobre esses temas? Como que eu uso isso a meu favor? O que você recomendaria para esse público? Tá. Acho que a primeira coisa que você tem que... De verdade, acho que você... Melhor, entra no seu LinkedIn e coloca lá pessoas que você conhece que tem um cargo estatístico ou cientista de dados. Primeira coisa, de verdade. Pega esse cara, manda uma mensagem para ele, não importa se você é o presidente da empresa, se é o CEO, não importa. Liga para esse cara, fala, e aí, beleza? Cara, tô vendo que você tem no currículo aí negócio de ciência de dados e tal. Vamos tomar um café, agora o café é virtual, né? Mas tudo bem, vamos bater um papo? Porque essa pessoa vai conseguir te ajudar e falar, peraí, porque a primeira coisa, não começa grande. Primeira coisa, tem que começar pequeno. Mas conversa com esse cara. Aí você pega no seu time, tem alguém que sabe do assunto, conversa, vai investigando e conversando até a hora que você vai ter um começar. E esse começar tem que ser com alguém que seja, pode ser um cientista de dados, um estatístico, aí tem que ver exatamente o que encaixa mais aonde. Mas ok, vamos começar com alguma coisa. E aí pode ser que o seu primeiro começo
seja um cálculo no Excel, que você vai fazer, sei lá, uma regressão de 4 ou 5 coisas para descobrir, sei lá, uma correlação X. Ah, legal, então assim, começamos, e isso teve impacto, até porque isso alimenta dentro da empresa a vontade de fazer mais. Então a gente fez, hoje foi no Excel, mas eu consegui, importante, eu usei alguém que tem inteligência de dados e juntei com alguém de negócio, onde está a criatividade, o pensamento, que é o cara que vai falar, meu, e se for a temperatura da véspera? E se eu juntar A com B? Põe essa galera para pensar, montar, coloca o bicho na rua, num lugar pequeno, num espaço pequeno, vai numa amostra, num espaço, aprende com isso. Eu digo, então assim, começa pequeno, mas você precisa de capacidades de cientista de dados, de estatístico, de gente no caminho, não significa que você tem que contratar 40 pessoas hoje. Mas aí tem uma coisa, começa pequeno, liga para os caras que você conhece, para a turma que tá lá no currículo que faz isso, até você chegar. Mas acho que tem uma coisa muito importante, que isso tem que estar dentro da empresa. Então, assim, cuidado com esse negócio de não, olha, achei aqui, sei lá, eu vou trocar de agência de propaganda. E eu vou trocar de agência porque essa aqui diz que tem inteligência artificial. Então, assim, onde está a inteligência artificial? Ela tem que estar dentro de você, dentro da sua empresa. Porque o exemplo do cobertor, conforme ele vai crescendo, esse cálculo matemático, essas variáveis, isso tudo, isso passa a ser um segredo de estado da empresa. É um aprendizado, esse seu algoritmo é um segredo teu. Não adianta você achar que, não, isso aqui, não, tá lá no, contratei um fornecedor lá, meu, que os caras, tudo bem, pode ser que no seu crescimento você precise, mas pense sempre nisso. Quem vai aprender com isso? Porque se esse aprendizado não vai ficar para sua empresa ou para você, putz, sabe o que? Só que alguém colocou um selo lá dizendo, oi, eu tenho inteligência artificial, isso vai resolver? Não, isso tem que vir para dentro do seu negócio. Sensacional. Acho que é uma ótima dica. E esse lance que você deu, essa dica, de entra no seu LinkedIn, procura pessoas que você conhece e começa conversando com elas, já faz uma super revolução na sua cabeça. Porque você tem intimidade, você pode fazer a pergunta que você às vezes considera burra para fazer para um super expert, e você começa a perder esse medo. E a dica de começar pequeno, eu acho que é o grande segredo, exatamente para você ir mostrando o valor aos poucos e mostrando para as pessoas o quanto que aquilo pode ser transformador. E quanto menor, mais rápido e mais fácil você implementar e mostrar esse valor. Genial, genial. Cara, foi incrível. Acho que é a primeira pessoa que eu entrevisto que é de uma área de negócio específica, apesar de que recentemente conversamos com o Fábio Gandur, que é um médico e que também usa e trabalha com a área de ciência de dados, que é genial, mas focado em marketing, focado em aplicação, você foi o primeiro e com certeza você vai contribuir para um monte de gente aqui expandir a cabeça. Legal. E até para a galera que não é o nerd, entender o quanto é importante conhecer o básico só da estatística para conseguir tirar o melhor proveito dela. Não precisa saber programar, não precisa saber fazer um algoritmo. Alguém vai fazer isso. Você tem que saber usar e tirar o proveito dele. Sensacional. Dex, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em compartilhar aqui com a gente. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. Pessoal, o Fernando ele é super acessível. A gente vai deixar aqui embaixo o link do LinkedIn dele. Fiquem à vontade para adicioná-lo, para conversar. Vocês viram que ele é muito aberto e que fala bastante. Isso é muito bom para a gente aprender muito com ele. Ele tem muita coisa para compartilhar. E daqui para frente a gente tem alguns projetos juntos. Pode ser que vocês vejam a gente junto de novo. Bora, pessoal, muito show de bola. Obrigada pela participação de todos. Fernando, eu vou te dar os últimos minutos aí para você se despedir. Fica à vontade e, novamente, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu diria assim, Adri, obrigado. É sempre uma alegria falar contigo. E assim, eu brinco, às vezes quando eu tô apresentando alguma coisa, eu falo, alguém aqui se formou em propaganda? E aí eu falo, tá vendo? Você não é o único culpado, né? Porque assim, você pode ter experiência. Eu me formei em propaganda. E eu fui estudar, aprender. E entrei em situações onde eu não conhecia, eu tava perdidaço até aprender, chegar e ver. Então, assim, estatística, computação, isso não são bichos de 7 cabeças. Entra lá, vai ver, procure pessoas, ou que nem eu, ou a Adri, que, fala de estatística divertidamente, que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, e conforme você vai aos pouquinhos, você vai chegando lá, então não tenha medo. E depois que você engrena no negócio, é apaixonante, é animal e vai mudar a tua vida, com certeza. Genial. Gente, então é isso. Muito obrigada. Espero vocês na próxima semana. Fernando, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Até já. Tchau, tchau.